Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é digno de ser adorado, exaltado. Por essa razão nós estamos aqui e viemos aqui prestar um culto de louvor, de adoração àquele que vive e que reina para sempre. Isso é graça. Graça e paz, meus amados. Foi me dado mais uma oportunidade riquíssima de transmitir aquilo que Deus quer falar à igreja. E você é a igreja do Deus vivo, comprado, resgatado, não com ouro, não com prata, mas com sangue do Cordeiro imaculado, incontaminado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu vives e reina para sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Essa presença tão maravilhosa. E a tua graça que se faz presente entre nós e que se manifestou entre nós. Por essa razão, temos que te agradecer mais uma vez. Obrigado, Senhor. Coloca nos meus lábios a tua palavra, que venha fluir de maneira gloriosa no meu coração aquilo que tu queres. Quero ser um canal de bênção para os teus filhos, para a tua igreja, para ser edificada no nome precioso de Cristo Jesus. Amém? Amados, eu estive ministrando recentemente sobre um tema muito importante, que é sobre a ação de Deus através da igreja, no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E nós tivemos aqui um final de semana extraordinário. Sexta-feira, quem esteve aqui percebeu, eu fui impactado, fui renovado, e o Espírito de Deus começa a fluir de maneira gloriosa, de uma maneira tão sobrenatural, sem esforço algum, porque é graça de Deus. E Deus continua operando de maneira poderosíssima. Ele não mudou. Nós cantamos aqui: o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o mais desejado de todas as nações, a resplandecente estrela da manhã, o possante de Jacó, o poderoso, o Yeshua. Aleluia! Oh, glória! E nessa noite eu quero encorajar-te a prosseguir avante esse projeto que é muito glorioso. Diga-se passagem, é o projeto mais fascinante do ser humano, é seguir a Cristo Jesus. E está debaixo dessa graça maravilhosa. E Deus, amados, conta conosco. Você será um canal de bênção para seus familiares, para seus vizinhos, para os seus amigos na faculdade, no serviço, aonde Deus te plantou. Aleluia! É para você frutificar. E não é por acaso que você está aqui. Existe uma razão, um motivo. É a graça, maravilhosa graça de Deus na sua vida e na minha vida. Precisamos, amados,
tomar posse dessas verdades que são eternas. A Bíblia Sagrada é o manual de vida do fabricante que é Deus, que te criou com um propósito, para o louvor e para a glória do seu nome. Isso ele já falava antigamente. E Deus antigamente falou através dos profetas aos pais, mas ultimamente tem nos falado através do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Citei sobre a rotação do planeta, uma velocidade astronômica de 1.666 km por hora, mais precisamente 56 minutos. E todo esse universo foi criado por Cristo Jesus, e todo ele é sustentado pelo poder da sua palavra. É dessa palavra que eu gostaria de ministrar aos irmãos nessa noite. Eu tenho que fazer alguma anotação que é importante. Precisamos, amados, nos esforçar em termos de prosseguir, não cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, mas prosseguir avante, olhando somente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É esse Jesus que nós amamos e adoramos, porque Ele é digno. Eu poderia falar de tricotomia, espírito, alma e corpo, que deve ser conservado de maneira irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é imperativo, devemos fazer isso. Está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. Porque Jesus Cristo é o que governa esse universo e sustenta tudo isso, e não perde o controle de nada, irmãos. E devemos então ser usado por Deus e expressar verdadeiramente esse poder que Ele nos concedeu. Permita, pastor Sérgio, eu estou com um livro aqui que foi lançado aqui, No Poder da Ressurreição. Já li exatamente isso que nós temos ouvido, é isso que nós temos falado, e é sobre isso que nós temos que continuar falando em alto e bom som, que Deus não mudou. É o que opera sinais, prodígios e maravilhas de maneira extraordinária. Eu poderia até trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aqui aconteceu e está acontecendo milagres. O Evangelho, essas boas novas, traz cura, libertação. Isso já está no plano de Deus, amados, antes que o mundo existisse. Deus já tem nos abençoado. Lembra de Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele, antes que o mundo existisse, para sermos santos
irrepreensíveis diante dele em amor. E essa prática constante do amor de Deus em nós. Tem um texto de ouro que todos conhecem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muita gente conhece esse versículo, João 3,16, mas tem um versículo que poucos conhecem, é 1 de João 3,16, e conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Irmãos, quanto vale uma alma? O homem mais rico desse universo não pode comprar uma alma sequer. Olha que o salmista Davi já falava isso no Salmo 49, 6 e 7. Exatamente. Estamos agora com mais de 8 bilhões de habitantes nesse mundo, nesse universo, fora os que já partiram, os que morreram. Deus conhece cada um e criou cada um de maneira ímpar. Isso quer dizer, não existe outro igual. A sua impressão digital não é igual à minha. Eu sou gêmeo com a mulher, completamente diferentes. Tem outros gêmeos semelhantes, porém o seu DNA é diferente. Pode ser parecido? Você é único. Tem mais, você é propriedade peculiar de Deus, exclusiva de Deus. Você está num reino inabalável, firme, forte. Então precisamos, amados, tomar e não deixar que as emoções, e muitas vezes você começa a falar, algo vem, mas você precisa dominar isso para que a razão venha sobrepujar ou sobressair. E jamais nos conformar com esse mundo, mas transformar realmente pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós recebemos muitas mensagens prontas, com mensagens subliminares através disso. Comece a filtrar isso. Muito tempo eu não passo mensagens prontas para os meus irmãos, para os meus queridos, porque eu os amo e eu respeito, tenho uma admiração muito especial por cada uma das pessoas. Então vamos ter cuidado, porque o inimigo é muito astuto. Então devemos não ser influenciados pelo inimigo, mas ser influenciadores do reino, para proclamar as boas novas do Evangelho às pessoas que precisam, irmãos. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, e eu creio, e tem um povo aqui que também crê, para sermos nesses dias presentes a verdadeira expressão do poder de Deus para alcançar vidas. E com isso vamos realmente avante e tornar inoperante, sem força, aquele que tinha o império da morte. Não tenha mais.
ele não tem mais. Então por que você tem medo? Porque maior é aquele que está em nós, que é Cristo, aquele que habita em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos moradas dele. Então nós não podemos temer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Foi Cristo quem falou isso. Quando Pedro fez aquela confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por muito tempo nós temos essa frase escrita aqui, lembra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. E é claro, Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque tu, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Espírito de Deus. Aí, dentro dessa confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, ele falou: diante disso, você será edificado, a minha igreja será edificada dentro desse fundamento de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Vamos prosseguir. Então vamos abrir as Bíblias em Efésios capítulo 2. Muitos já conhecem o texto, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou antes que o mundo existisse, para que nós pratiquemos isso. E a prática, amados, disso te leva realmente a uma perfeição, um louvor mais perfeito. Mas se verificar o versículo 6, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Cristo está assentado à direita de Deus, e nós estamos também com Cristo. O texto que eu citei antes de Efésios está no capítulo 1, versículo 3, que já falei, não vou repetir, mas você pode depois conferir. E eu quero falar nessa noite sobre essa maravilhosa graça que eu não merecia, e nem você, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o grande, muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. 2:4 de Efésios, obrigado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E aí eu citei João 3,16, que todos conhecem, porque Deus amou o mundo. Então, continua. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí continua o texto: por meio da fé. Isso não vem, é presente de Deus, amados. Não adianta querer fazer permuta com Deus. Permuta é troca, outros termos que usam de barganha, né? Termo assim, mas Deus não se deixa escarnecer. É um Deus justo, fiel, poderosíssimo para fazer, e nós cantamos aqui porque Ele é soberano. A vontade dele tem que exceder sobre a nossa, está acima de.
e nos deu vida outra vez, nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Separe isso. Ele não pode operar no filho da obediência, que somos nós. Ele opera no filho desobediente. E eu creio que aqui não tem filho desobediente, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Não tinha domínio próprio, não tinha um fruto do Espírito: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Isso é Gálatas. E éramos por natureza filhos da ira. A natureza adâmica, até que Cristo nos chamou, nos escolheu. Aleluia! Não vos escolheis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15, 16. Palavras do Mestre. Colossenses 2, do 2 e 3. 2 e 3. Para que seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor, e enriquecido da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso é graça que Ele nos deu de uma maneira tão maravilhosa. E Cristo em nós, a esperança da glória. Como eu gosto desse texto, eu citei 1:27 desse livro, a carta de Paulo aos Colossenses, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Outro texto, Efésios 1:13. Essa carta é maravilhosa. Os irmãos poderão ler não só um capítulo, mas todos os capítulos. Em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir cabalmente todos os seus propósitos. Fomos criados por Deus com um propósito. Você não está aqui por acaso, como eu falei anteriormente, para o louvor e para a glória do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria
que eu já citei, Colossenses 2, 2 e 3. E essa graça, meus amados, não deixa você continuar pecando. Graça sobre graça. Romanos 5:20 diz que (5:20 e 21) veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor significa dono. Então você tem um dono. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu quero citar agora aqui o cântico de vitória dentro dessa maravilhosa graça que todos conhecem, que é Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ai de nós se não fosse Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: fomos entregues para o matadouro, como cordeiro, como ovelha. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas, ainda bem que tem um mas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, convicto, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você recebe as mensagens dos influenciadores, mas nada disso pode nos separar. As provas virão sim. Enquanto estivermos nesse tabernáculo, virão as provas. Mas tem um objetivo. É para ser cada vez mais aperfeiçoados, burilados, purificados, para estar como vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós. Sem arrogância, humilde, porque Jesus é o nosso modelo. Um homem de caráter ilibado, o caráter mais refinado que existe. Isso é um termo que se usa muito na justiça.
Jesus é o nosso modelo. Então devemos realmente sempre estar pronto para agradar a Deus. E esse é o motivo da igreja existir. Vamos avantes, sempre triunfantes, porque o nosso general é Cristo. Não tema, meu irmão, as ameaças. Olhe para Cristo, que mora, que habita em você, e você será uma potência nas mãos de Deus, debaixo dessa maravilhosa graça. Não merecemos, porque graça é isso, favor imerecido. Mas Deus, como eu citei, que é riquíssimo em misericórdia, derramou essa graça, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Só que tem detalhe, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isso é que vai fazer a diferença. Onde você estiver plantado, você tem que ser o referencial. Como para muitas pessoas, essa igreja do Parque América tem sido uma referência. São mais de 45 anos que o apóstolo ministra a igreja batista no Parque América. Começou lá na Nelson Gebara 12B. Hoje está parceira em frente. Hoje tem uma placa para alugar o salão. É claro que não é mais da igreja, mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós construímos esse templo. E aqui estamos agora confortavelmente adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Pela graça e misericórdia do Senhor, que nos alcançou e nos fez idôneo para proclamar em alto e bom som as verdades dele, sem fazer tratados e outras coisas mais com terceiros, mas sim anunciar a palavra genuinamente como ela é, a verdadeira sã doutrina. Glória a Deus. Meu horário está chegando, né? Sim. Eu quero finalizar falando o seguinte: que o Deus que operou nessa comunidade no passado, Ele continua operando aqui. E no poder da ressurreição de Cristo Jesus, eu quero convidar você que tiver enfermidade, você também que está nos assistindo, porque há poder no nome de Cristo Jesus. E nós vamos fazer isso, orar, porque esses sinais seguirão aos que crerem. E nós cremos. Não sei qual é a sua enfermidade, mas Deus sabe e conhece muito bem, e Ele é poderosíssimo para curar. Vamos tomar posse disso. Então, tome coragem, e eu quero encorajar você para vir até aqui, diante do altar, e nós vamos fazer isso em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar os nossos queridos pastores
a unção nesse lugar, irmãos. Eu creio. O Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas não mudou. Ele continua operando através de você, que é um canal de bênção para todos. Aleluia. A unção despedaça o jugo. O pastor Sérgio vai ungir o irmão Aristides, a irmã Eva, o irmão Barbosa, o irmão João Francisco. Pode vir, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Tu estás presente, Senhor. A tua presença é perceptível em nosso meio. E é no nome de Cristo Jesus que proclamamos, Senhor, a cura física, a cura da alma e a cura do espírito dos teus filhos que aqui estão. E eu sei, Senhor, que tu és poderoso para fazer isso. E é nesse nome que nós proclamamos a vitória. Abertura, Senhor, de prisões, a quebra de grilhões, de ferrolhos. Em nome de Cristo Jesus, que eles recebam para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus. A concordância da igreja. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Graça e paz.